Eu queria fazer essa nota antes de começarmos o sermão, que você não se assombre com a exposição sequencial. No longo termo, ela é uma bênção para a vida da igreja e uma bênção para todos nós. Mas nós estamos chegando ao final da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E o que aprendemos dessa carta? Aprendemos muita coisa. Aprendemos que a salvação é trinitária. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é quem opera a salvação, e pelo poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Olha só, se Deus teve poder de tirar o seu filho da morte, por que não tem poder de mudar a sua vida, fazer você nascer de novo e ter um coração que pulse por fazer a vontade de Deus? Por que não? Se eu creio que Jesus Cristo estava dentre os mortos e ao terceiro dia foi ressuscitado com poder e glória, tirado da cova da morte, tirado das profundezas da terra, levantado em autoridade e poder, e agora está sentado à destra de Deus, por que que eu acredito nisso e não acredito muitas vezes que Deus pode fazer as transformações mais profundas na minha vida? É o mesmo poder que operou em Jesus, opera na igreja. É isso que nós aprendemos no começo de Efésios. Nós aprendemos também que agora estávamos perdidos, mas agora nós fomos alcançados por essa graça. Nós aprendemos que agora nós somos igreja, tanto judeus como gentios, um mesmo povo, vivemos em união, aprendemos, fomos desafiados a viver em união, fomos desafiados na carta, no capítulo 4, a reconhecer os dons que o Senhor distribuiu à igreja. Nós fomos também desafiados a buscar a vida de santidade, lembra-se disso? Quem roubava não roube mais, antes trabalhe, para que tenha com que acudir o necessitado. Isso é Efésios capítulo 4, verso 25. Nós fomos também desafiados a viver como sábios e não como tolos. E como vivem os sábios, eles remiram o tempo, eles procuram compreender qual é a vontade de Deus, ele não perde tempo com besteira, com bobagem. Ele busca compreender qual é a vontade do Senhor e ele se enche do Espírito Santo de Deus. É assim que vive os sábios. E como eles se enchem, na boca dele está sempre um cântico, um hino, um salmo de louvor ao nosso Deus. E está sempre um motivo de gratidão ao Senhor. E eles estão sempre se sujeitando uns aos outros, os maridos às suas mulheres, mulheres aos seus maridos, os filhos aos seus pais, os pais aos filhos, os servos aos senhores, os senhores aos servos. Tudo isso nós vimos, e no final, no domingo passado, nós vimos que quanto ao mais, aquelas coisas que o apóstolo Paulo não tratou, está tudo incluso nesse mais. E também aquilo que ele tratou anteriormente, é preciso viver debaixo do poder do Senhor, revestido da sua armadura, a armadura de Deus, que é ativada pela oração, que você vive para glorificar o nome do Senhor. E aqui chegamos no final desta carta extraordinária. Eu espero que você tenha um cantinho especial no seu coração para Efésios. Eu espero que você volte a lê-la várias vezes. Corrige o nosso curso como igreja, corrige o nosso curso como família, corrige a gente como pai, como mãe, corrige a gente como servos, como patrões, como trabalhadores. É uma carta realmente extraordinária. E aqui chegamos no final dessa carta, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, onde ele encerra com palavras de encorajamento e bênção. E este final não é meramente uma saudação formal. Ele reflete profundas realidades espirituais, virtudes cristãs para a vida dos crentes. Neste sermão veremos o valor da comunidade. Agora nós veremos como é importante ser igreja como um corpo só. A importância da paz, do amor e da fé e da graça para os servos de Deus. É isso que nós vamos ver, as virtudes cristãs estabelecidas pelo apóstolo Paulo no final dessa carta. Você está lendo o final e diz assim, como é que o pastor ainda tem um sermão aqui? Ele podia ter juntado isso no último sermão de domingo, ter um bloco e acabou, 4 versos. Não dá para estruturar um sermão aqui. Deixa eu dizer para você. Paulo foge a características sempre tradicionais das cartas. Como é que a gente encerra uma carta? Na época que a gente escrevia carta, agora a gente escreve e-mail, né? Não é? Na época que a gente escrevia nossas cartas, ou nos e-mails ainda de hoje, a gente sempre tem uma saudação muito rápida,
pedindo a Deus que abençoe a pessoa que nós estamos enviando. Olha, que Deus abençoe você. Estou com saudade de você, não é assim? Espero que a gente se veja logo. Deus abençoe em Cristo, ou blessings, como gostam os americanos, as bênçãos, vírgula, Sami. Não é assim que a gente sempre encerra as nossas comunicações? Espero te ver logo. Espero que você venha rápido. Espero que eu possa ir ligeiro e encontrar vocês. Que Deus te abençoe. Em Cristo, Sami. Se for para uma carta de amor, né? Como eu recebi algumas da minha amada Kelly e mandei para ela também algumas. Eu estou denunciando a idade aqui, é verdade. Mas a gente escrevia te amo e botava um coraçãozinho e fazia uma carinha de riso, não era assim? Ou coisa... Valeu, Joãozinho. Diácono Mirim, Joãozinho é pau. Então, obrigado, João. Então, assim, a ideia é o seguinte, que você sempre se despedia com uma carta de amor, de uma forma... A gente queria expressar uma forma, um emotion daquela época. Era um coraçãozinho. E a gente fazia, às vezes, com flecha, que o cupido nos acertou. Era? Negócio velho danado. Mas era assim que a gente fazia. Hoje não existe mais isso. No e-mail a gente bota aquelas carinhas, bota o coração, né? Na mensagem do WhatsApp a gente usa os emotions. Então é isso. Mas apóstolo Paulo aqui não, meus senhores. Aqui não, meus irmãos. Aqui o apóstolo Paulo está tratando de maneira ainda muito profunda na sua despedida sobre as virtudes cristãs. É um negócio impressionante e eu espero que a gente possa captar isso no encerramento da carta. Então, o encerramento da carta para o apóstolo Paulo ainda cabe ensino. É encerrando e se despedindo, ensinando o povo. A carta começa e termina da mesma maneira, ensino teórico, ensino teológico, mas ensino prático. Acaba do mesmo jeito. E veja que ensino extraordinário sobre as qualidades, as virtudes que precisam ser vividas para o bem da igreja e de cada crente. A primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é: e para que saibais também. Saibais também? Também, isso também vem de onde? Saber o que, apóstolo Paulo? Para que saibais também a meu respeito. E o que eu faço, tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Esse para que saibais também, os comentaristas se dividem aqui. Uns acham que esse também está ligado a tudo que foi dito na carta anteriormente. Outros propõem que não. Porque não esqueça, Efésios é uma das cartas da prisão. Apóstolo Paulo escreveu 4 cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São chamadas cartas da prisão. E em um mesmo parecido, mesmo fim, existem Efésios e Colossenses. Também Tíquico é que leva aos Efésios a carta e leva a carta aos Colossenses. E os finais de Efésios e Colossenses são muito parecidos. Então é por isso que Paulo está dizendo, como os Colossenses sabem, eu quero que vocês, Efésios, saibam também. Eu quero que vocês saibam também. Saibam o que, Paulo? A meu respeito. Ou seja, Paulo quer que os irmãos saibam como ele está. E de tudo irá nos informar, ou informará os irmãos. Tíquico. Então a primeira grande virtude que a gente vê aqui é a cooperação no evangelho. A gente precisa cooperar com a igreja para que o evangelho cresça. Veja, imagine bem. Paulo está preso numa casa em Roma, esse é o contexto. Solitário, recebe algumas visitas, é verdade. E ele tem um cara que é Tíquico, um irmão amado e ministro do Senhor, está junto com Paulo, trabalha com Paulo, está sempre ali. Faz ele não só fazia o trabalho de office boy, levar carta, não, senhor. Ele trabalhava, ele pregava o evangelho, ele era um grande ministro. Paulo está dizendo isso.
Tíquico era um colaborador próximo do apóstolo Paulo. Só aí você vê Atos capítulo 20, verso 4, Colossenses 4, 7. A Bíblia fala de Tíquico várias vezes. Ele foi encarregado de levar a carta aos Efésios, confortar os corações dos irmãos. E o seu nome aponta para isso, para o ministério do consolo, para o ministério do conforto, para o ministério da cooperação. Sabe o que significa Tíquico? O sortudo, o feliz, o alegre. Por quê? Porque pode cooperar com os irmãos. O sortudo e o feliz e o alegre não é aquele que recebe, mas aquele que dá. Foi isso que Jesus disse. Bem-aventurados sois, bem-aventurado és quando melhor é dar, diz o Senhor, não a bem-aventurança, mas melhor é dar do que receber. Então veja, apóstolo Paulo está no final de uma carta, mostrando aos Efésios que tem um cooperador que vai até ele para cooperar, para certificar de que eles não esmoreçam, de que eles não entristeçam, sabendo que o apóstolo Paulo está na cadeia, por exemplo, ou preso em Roma, numa casa. Paulo quer que Tíquico vá lá, abre mão da presença amiga de Tíquico. Porque Paulo podia dizer o seguinte: ei, peraí, não vou mandar ninguém, já estou solitário aqui, preciso de gente em Roma. Fique aqui. Alguém que chega lá, e os Efésios estão bem. Não, mas o apóstolo Paulo está preocupado que o evangelho cresça, que as igrejas se estabeleçam, que se firmem. Então a melhor coisa é enviar o que você tem de melhor. Geralmente a gente pega o que, quando a gente quer ajudar alguém, a gente pega o que está sobrando em casa que ninguém está usando, pega o de pior da casa e coopera, entre aspas, com alguma coisa, alguma pessoa, alguma causa. Paulo não, Paulo está pegando o que tem de melhor. Paulo enviou Tíquico, Paulo enviou Timóteo, que não era qualquer um. Paulo só mandou gente da alta qualidade representá-lo. Ele podia ficar com esses irmãos para ele e dizer assim: não, vocês ficam comigo. Manda qualquer um aí. Quem é que não está fazendo nada? Quem que está aí parado? Manda quem está parado, manda quem está sentado, manda ir lá fazer alguma coisa. Mas Tíquico não, Timóteo não, Silas de jeito nenhum. Ei, Paulo mandou Silas, mandou Timóteo, mandou Tíquico, só mandou gente qualificada. Você coopera dessa maneira. Veja a virtude do apóstolo Paulo, ele está ensinando o preso que quer que os irmãos estejam bem, que quer que os cooperadores cheguem até os irmãos e fortaleça a fé dos irmãos. Não há espaço, meus irmãos, para egoísmo. No cristianismo saudável, no cristianismo verdadeiro e bíblico, você não é egoísta, você não pensa só na sua situação. Tíquico poderia ter dito: Paulo, não vou não, é longe, cara. Desculpa, mas é longe demais a viagem. Manda qualquer outra aí, deixa eu ficar por aqui. Vou te ajudar aqui, vou pregar o evangelho aqui. Roma precisa. Tu estás preso. Eu tenho que dar assistência, saber como é que está a tua saúde, tua comida. Vou não. A gente ouvindo uma desculpa dessa, a gente até dizia: não, Tíquico tem razão. Não, mas Tíquico não faz isso, não há espaço para egoísmo. Tíquico não quer ficar perto de Paulo, porque é o grande apóstolo. Lembre-se, na viagem que Tíquico podia fazer de Roma até Éfeso, podia ser a última vez que ele tivesse visto o apóstolo Paulo, que era longe a viagem. Na volta, por exemplo, o apóstolo Paulo poderia estar morto. E eu não quero me afastar do grande apóstolo. Mas Tíquico sabe que o evangelho precisa ser reforçado no meio dos gentios e dos efésios. E ele vai lá. Então não há espaço para egoísmo na cooperação. Os crentes têm que ter interesse vivo nos bem-estar uns dos outros, meus irmãos. Isso é cristianismo. A gente precisa querer saber como nossos irmãos estão. Paulo vai dar informação de como ele está. Para quê? Para que a notícia não seja igual ao grande apóstolo de vocês está preso, viu? Quero ver agora como é que vocês vão fazer. Esmorecer, entristecer o povo de Deus. Não, Paulo quer que eles fiquem animados, fiquem firmes. Eu estou preso, mas o evangelho está vivo. Eu posso estar preso, mas o evangelho continua tendo o poder de Deus para salvar. Eu posso estar numa condição difícil, mas eu quero que meus irmãos estejam numa condição melhor do que a minha. Isso é evangelho. Isso é cristianismo, meus irmãos. Querer que os outros estejam melhor do que a gente, muitas vezes.
Paulo está preso e quer que os irmãos saibam que a prisão dele não é algo que deve desanimá-los. Essa é a primeira característica, a primeira qualidade que a gente vê aqui no texto de uma virtude cristã, a cooperação com o evangelho. A segunda coisa, o fortalecimento dos outros. Veja, está muito ligado à questão da cooperação, mas aqui eu estava focando mais na pessoa de Tíquico, mas eu quero que vocês escutem o que Paulo tem em mente. Veja o verso 22. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. O objetivo principal é consolar, fortalecer o coração dos efésios. Dar informação pode ser perfeitamente apropriado, particularmente quando o propósito é fortalecer o coração dos ouvintes, daqueles que vão receber nossas notícias. Às vezes a gente gosta de dar notícias uns para os outros, às vezes para provocar inveja no nosso irmão, ou às vezes para não preocupados em desestimular o nosso irmão. Às vezes a gente solta qualquer coisa que vai desestimulá-lo. Paulo deixa claramente qual é a missão de Tíquico, como cooperador. Fortalecer, consolar o coração de vocês. Paulo não queria que os efésios estivessem angustiados sobre sua prisão e sofrimento. A presença de Tíquico é uma mensagem que tinha o objetivo de fortalecer, ganhar, alinhar o coração dos efésios. E isso é muito importante. Muitas e muitas vezes, a gente faz coisas que enfraquecem uns aos outros, meus irmãos. Quer ver uma coisa que a gente faz? Eu conversava sobre isso com as nossas irmãs na terça-feira. Às vezes a gente fomenta pecado dos nossos irmãos. Isso é terrível. Às vezes a gente coloca na rádio, no Wi-Fi da fofoca da igreja, o pecado dos nossos irmãos. Isso é terrível. Pecado a gente trata no particular e que Deus nos livre de ter que tratar no público, mas se for uma coisa pública, a gente vai com amor, com muito cautela fazer isso. Mas o mais importante é que a gente preserve a imagem dos outros, que a gente queira ver os outros fortalecidos e não desanimados, entristecidos. Ou depender do que sai da nossa boca, dependendo da nossa atitude. Veja, o apóstolo Paulo mandou a carta, escreveu na carta. Por quê? Porque se porventura Tíquico, como um pecador, se desviar do propósito que ele foi, a carta diz, Tíquico não foi aí para que desanime vocês. Foi para fortalecer vocês, apesar de toda a confiança que o apóstolo Paulo tinha em Tíquico, mas ele já deixa isso registrado. Qual é o objetivo que eu estou fazendo isso? Fortalecimento de vocês. Ou seja, meus irmãos, nós temos que trabalhar para o fortalecimento uns dos outros. De alguma maneira. Nós não podemos trabalhar para enfraquecimento uns dos outros. A gente precisa trabalhar para o fortalecimento de cada um de nós. Para que assim o corpo fique fortalecido. Não esqueça, você faz parte de um corpo. Você quer o seu braço fraco? Se o seu braço fraco, se o seu braço enfraquece, como ele levará comida à boca? Todo o seu corpo enfraquecerá. Se nós somos corpo de Cristo, eu tenho que querer ver vocês melhores do que eu mesmo. Eu quero que vocês avancem. Eu quero que vocês cresçam em tudo. Na vida de vocês, particular, no negócio de vocês, mas sobretudo na vida espiritual, no caráter parecido com o de Cristo, que vocês avancem e se pareçam com Cristo mais do que talvez a mim. Esse é o meu trabalho e o trabalho de cada um de nós. Que o outro enxergue a necessidade e a beleza de viver para o Senhor Jesus Cristo. Então essas são as duas primeiras que a gente vê nos dois primeiros versos. Cooperação e fortalecimento mútuo. A terceira coisa que está aí que o apóstolo Paulo diz, que são virtudes e frutos dessa graça é o amor, a paz e o amor com fé. Você já viu essa expressão em algum lugar? Ame com fé. Nunca ninguém, isso não é comum. Amor com fé. Não. Você não diz assim, ame com fé. Tem amor com fé.
Você já percebeu o que Paulo está fazendo aqui ou não? A paz seja com os outros irmãos e o amor com fé. Da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Como é que essa carta começa? Dê uma volta, volte um pouquinho. Verso 1. Como a carta começa? Não quero perder aqui minha marcação. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Como é que encerra agora? Verso 23, qual é a primeira palavra? Paz. Verso 24, qual é a segunda palavra? Graça. Espera aí, pastor. Então agora o apóstolo Paulo inverteu? Sim, ele inverteu. Mas lembre-se do meu primeiro sermão. Se você não acompanhou, você que está chegando novo, visitante, nós temos no canal do YouTube aí a série de sermões toda gravada. Se você for lá e voltar e ver, eu disse que primeiro para que você tenha paz, por isso é a ordem do apóstolo Paulo, para que você tenha paz, primeiro você tem que ser alcançado pela graça do Senhor. Você não vai desfrutar de paz que excede todo entendimento sem a graça te alcançar primeiro. A graça vai, te regenera, te dá um novo coração, te faz parecer com Cristo, e agora você desfruta da paz que excede todo o entendimento. Então, pastor, por que Paulo inverte aqui a ordem? Porque ele tem propósito nisso. Ele está destacando a paz, o amor com fé, como fruto, como produto da graça. Veja, frutos que recebemos da graça. Paulo vai terminando como começou. Parece que com uma ordem diferente, é verdade. Mas para mostrar que a graça nos alcançou por meio da fé e que nós temos paz por meio da reconciliação que produziu também esse amor do que ele trata. Veja, pela graça sois o quê? Salvos. Por meio de quem? Da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Então entenda, mas Paulo quer mostrar aqui que a graça que nos alcançou foi por meio da fé, nos dando paz por meio da reconciliação, e isso produziu um amor que a gente tem pelo Senhor. Então, quando ele está dizendo graça e amor, paz e amor com fé, tudo isso é produto de quem? Da graça. Ele está colocando o fruto das virtudes cristãs e depois a causa que motiva essa virtude. Paz, amor com fé, tudo isso vem da graça de Deus. A paz que cede todo entendimento, essa paz que ele está falando aqui. O amor que entre as três das maiores virtudes é a maior. E a fé que vence o mundo. Esses três tesouros preciosos são concedidos por todo aquele que sinceramente foi alcançado por Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A paz aqui é aquela paz, meus irmãos, que a gente não consegue entender, mas ela foi nos dada na pessoa do Senhor. E esse amor com fé, esses dois atributos andam juntos. Por que amor com fé, pastor? Porque se você tem amor e sua fé não é qualificada, o objeto do seu amor é falso. Primeiro aspecto. Vamos lá. Eu amo alguma coisa que não exista. Ou seja, eu amo algo que a minha fé erradamente diz que é correto. Logo, eu amo algo que não é correto, que não tem uma fé, um objeto da fé, não é sincero, logo esse amor é no vazio, é no vácuo, não é qualificado. Agora, vamos inverter. Se o objeto da minha fé é correto, o Senhor Jesus Cristo, ele existe, ele veio, ele é verdade, ele é vida, e a minha fé é a boca que come isso. É o órgão que se apropria dessa grande bênção. É a fé.
E minha fé capta isso. Logo, meu amor está na pessoa certa, no lugar certo, na coisa correta. Absolutamente eu vou amar com durabilidade. Porque sempre que houver questionamento da minha fé, mas o que você ama é verdade, a fé vai responder: é. E o amor vai continuar. Por isso que muita gente diz: eu deixei de amar. Não. Ele compreendeu a fonte que ele estava colocando o amor era no lugar falso. Porque a fé dele captou a fraqueza do objeto. E quando a fé capta a fraqueza do objeto, o amor some. Entende por que amor com fé? Porque a fé qualifica esse amor e a fé faz com que esse amor seja duradouro, não tenha fim. Sabe por que você e eu vamos amar o Senhor Jesus Cristo até o fim? Porque jamais ele nos decepcionará. Jamais ele vai voltar atrás com todas as promessas que ele fez para nós. Ele virá nos buscar. E eu e você veremos. Quando ele cumprir aquilo que ele disse, o nosso amor será por ele sempre o quê? Eterno. Por isso que amor com fé. A fé qualifica esse amor. E a fé sempre confirma que nós estamos amando a pessoa certa. E por isso que o amor é duradouro. O apóstolo Paulo é extraordinário. O apóstolo Paulo, com profundidade, coloca isso aqui. Uma coisa, então entenda, meus irmãos, o que é que isso serve na prática para nós? Certifique-se que você está amando coisas verdadeiras. Certifique-se que você está amando objeto, que o objeto da sua fé averigua que é verdadeiro. Porque senão seu amor vai acabar. Seu amor acaba. Porque ele não lhe impulsiona a continuar o compromisso de amor. Que amor muitas vezes não é o que a gente sente. É o comprometimento que a gente tem com as coisas. E por fim, por último, o apóstolo exalta a última coisa, além de paz, amor com fé, a última virtude, o apóstolo Paulo encerra a sua carta, é a virtude de amar a Jesus. Os servos de Deus precisam amar o seu Senhor. Os servos de Deus precisam amar a Jesus. A Jesus. O centro do seu amor ser Jesus. Porque quando o centro do nosso amor for Jesus, eu vou saber amar minha esposa, amar meu esposo, amar minhas crianças, amar a igreja, amar a obra do Senhor. O centro do meu amor precisa ser o Senhor Jesus Cristo. Veja como é que Paulo acaba isso. A graça seja com todos os que amem sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se Paulo está destacando que eu tenho que amar o Senhor Jesus Cristo, de forma verdadeira, é porque existe amor hipócrita. É porque existe amor não sincero ao Senhor Jesus. Existe amor interesseiro. Como é que eu amo Jesus de forma interesseira? Às vezes só querendo com medo do fogo do inferno. Aí eu quero me livrar daquele enxofre, daquele lago de fogo. Aí eu digo que ama Jesus. Com medo do inferno. Às vezes eu amo Jesus de forma hipócrita, quando eu quero me beneficiar do corpo de Jesus. Eu quero estar na igreja porque eu tenho um negócio, eu tenho um trabalho aqui. Eu tenho rede de apoio. Aqui eu mato minha saudade. Aqui eu não lembro tanto de casa do Brasil. Porque eu tenho os irmãos que têm a mesma cultura que eu. Mesma forma que foram criados. Então eu amo Jesus de forma interesseira. Porque o corpo dele pode me dar alguma coisa. Nós precisamos amar o Senhor Jesus de forma correta. Veja, no último verso, Paulo encerra com uma bênção poderosa. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus com amor incorruptível. Isso que Paulo está dizendo. A graça aqui, a palavra grega charis,
ou caris, refere-se ao favor imerecido de Deus. Paulo invoca essa graça para todos os que amam ao Senhor Jesus. Que essa graça, que esse favor que a gente não merece, seja com a gente continuamente, o tempo inteiro. Que a graça nos mova, que a graça nos proteja, que a graça nos ajude a caminhar. Mas essa graça só vai repousar sobre aqueles que verdadeiramente amam o Senhor Jesus. A expressão aqui, amar sinceramente, no grego, aphtársia, que quer dizer o seguinte: imperecível, algo que não acaba, algo que não perece. Lembra-se do verso anterior? O amor não acaba se o objeto for verdadeiro. Então, o meu amor precisa ser motivado, alicerçado em quem Jesus é, não no que ele pode me dar. Quando eu alicerço o meu amor naquilo que Jesus pode me dar, esse amor vai ser não perecível, vai ser corruptível, é somente ele parar de me dar. Por isso que quando nós estamos sofrendo, passando por lutas e tribulações, o amor de muitos esfriam. O amor de muitos some, aquele fervor, aquela coisa maravilhosa que testemunhava de Jesus, que não conseguia falar de outra coisa, some. Por que some? Porque nós estamos sendo guiados pelas circunstâncias daquilo que nos falta, das coisas que nos faltam, daquilo que nós achamos que deveríamos ter. E por isso meu amor vacila, meu amor atropela. E meu amor às vezes esfria na pessoa de Jesus, porque eu estou, ao invés de contemplar a cena do Calvário, eu contemplo aquilo que eu posso ganhar com o que Jesus fez. Meus irmãos, o nosso Senhor encarnou-se a ponto de humilhar-se tanto, ser contado no meio de 2 ladrões, por causa de mim, de você. Se isso não for motivo suficiente para a gente amá-lo, se isso não só basta, nós não entendemos a profundidade do que ele fez. Ele fez coisas que ninguém pôde fazer por nós, não pode até hoje. Sua mãe não pode fazer o que Jesus fez por você. Seu pai não pode fazer o que Jesus fez por você. A sua igreja toda, esses irmãos aqui reunidos, não podem fazer por você o que Jesus fez. Ninguém. Seu filho não faz por você o que Jesus fez. Nada, absolutamente ninguém. Nem um rei, nem um papa, ninguém faz o que Jesus fez. Se isso não for a motivação do nosso amor, nós não estamos colocando o amor na pessoa certa. Se as tribulações vier, amém, eu tenho ele. Se a morte enfim chegar, amém, eu tenho ele. Se a pobreza me alcançar, e daí, eu tenho ele. Eu tenho ele. Ele é o que eu preciso. Ele me basta. E esse é, sem dúvida nenhuma, o único objeto da fé na qual o amor pode deitar e confiar. Por isso que o amor ao Senhor Jesus tem que ser incorruptível. Algumas aplicações para encerrarmos. Primeiro, depois diante daquilo que o texto nos expõe, meus irmãos, nós precisamos amar o nosso próximo. Assim como Paulo enviou Tíquico para encorajar os efésios, somos chamados a nos apoiar uns aos outros em Cristo Jesus como um corpo. Precisamos um dos outros. Enviar encorajamento, ouvir as dificuldades, compartilhar a carga um dos outros, ouvir, se alegrar com a notícia boa dos outros, chorar com as notícias que não são tão agradáveis assim, fazer parte da vida cristã um dos outros. É isso que nós somos chamados e desafiados no final dessa carta. Paulo talvez não vai ver mais esses irmãos. Paulo talvez não, com certeza, digo a vocês, ele não viu mais os efésios. Face a face, não. Ele morreu em Roma. 2 anos depois da sua prisão, numa masmorra, fria, inóspita, a cabeça de Paulo rola numa guilhotina. Mas ele certamente pôde morrer tranquilo.
em saber que os efésios estavam bem. Isso é amor altruísta. Amor que apenas se dá e você não explica. Amor que não é egoísta. Amor que se oferece. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Amor sacrificial. Se não há esforço da nossa parte para amar o nosso irmão, a gente não ama o nosso irmão como Jesus nos amou. Amou-nos com um sacrifício. E nós precisamos amar da mesma maneira. Viva em paz e ame com fé. Como servos de Deus, devemos buscar essa paz que vem do Senhor em meio às nossas lutas diárias. Precisamos de um amor que esteja enraizado na fé, um amor que atue de maneira sacrificial e prática, servindo ao próximo como Cristo nos amou. A fé nos sustenta nos movimentos de incertezas e desafios da nossa vida. Viva, ame, mas sobretudo desfrute de paz. Olhe para o Senhor e entenda. Os nossos leves e momentâneos sofrimentos não podem ser comparados com a glória que nos espera no porvir. Se isso é verdade, se o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios é verdade, olha que ele estava sob ataque. O seu ministério estava sendo atacado em Coríntios. Se isso tudo é verdade, por que eu não desfrutar da paz que está ao meu alcance? Por que eu não viver de conformidade de uma maneira mais leve, menos pesada, comprometida, séria, mais leve e em amor? Meus irmãos, não queira para você uma vida que Jesus não veio lhe dar. Jesus veio lhe dar uma vida em abundância. E a abundância da vida de um homem não se constitui nos bens que ele possui. Quem disse não foi eu. Foi Jesus na parábola do rico louco, que estava preocupado como é que ele não perderia os grãos e devia construir mais celeiro para não perder um grãozinho só para ele poder ter lucro. E depois que os celeiros estavam cheios, ele dizia à alma dele, come, bebe, regala-te, tu tem para muitos anos. O que o Senhor Deus, na parábola daquele rico louco, Jesus diz, louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Então entenda, nós fomos chamados para desfrutar de abundância, e a abundância não constitui no bem que a gente possui. A abundância se constitui de abundância de paz, abundância de sentido de vida. Eu sei porque eu estou aqui. Eu sei qual é o meu papel aqui com vocês. Vocês precisam saber o papel de vocês dentro dessa igreja. Vocês precisam entender porque Deus trouxe vocês aqui. Vocês precisam entender por que vocês estão aqui. Vocês precisam entender por que Deus chamou vocês no começo de uma plantação de uma igreja aqui em Tampa, na Flórida, Estados Unidos. Vocês têm que pensar nisso. Isso é abundância de sentido de vida. Eu tenho um propósito. O propósito não é só enricar aqui. O propósito não é só conseguir os documentos. O propósito não é só conseguir os documentos, ficar legal e poder viajar o país inteiro, poder sair de volta para o Brasil. Esse não é o objetivo que você está aqui. Se o seu objetivo é muito esse, a sua vida é muito mirrada, é muito pequena e é muito medíocre. Agora, se o objetivo é maior, eu estou aqui, preciso conseguir todas essas coisas que eu acabei de mencionar, mas aqui eu preciso mais, é me sentir útil na obra do Senhor enquanto eu estou vivo, porque isso ficará para a eternidade, as outras coisas ficarão aqui. Entenda, viva com sentido, tenha objetivo de vida real, não passageiro. O real objetivo da nossa vida é viver de uma maneira que a gente glorifique o Senhor, que se importe com os outros, que faça com que os outros cresçam, que faça com que eles fiquem bem, e eu também, para que a gente veja a glória do Senhor manifestada no nosso meio e que cada vez mais o céu se aproxime de nós. A gente fique contente por ver aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, pessoas mudando de vida, de caráter, de atitude. Isso é muito mais glorioso. Isso vai para a eternidade, não um papel. Não o documento, não a viagem. Tudo isso passa. Mas o que fica é a obra que a gente faz no corpo de Cristo para a eternidade. Busque isso. Viva isso. Se você não está vivendo isso, você está perdendo tempo. Eu preciso sair todo dia para trabalhar, ok. Vá, dê o seu melhor lá. Eu preciso voltar todo dia.
pagar as minhas contas, ter preocupação com os meninos para a escola, faça tudo isso. Mas sempre no final do dia pense, o que eu fiz hoje? Cooperou para que a igreja do Senhor esteja mais fortalecida, cresça. Sim, se você fez uma boa educação em casa, se você trabalhou bem, todas essas coisas cooperam. É verdade. Mas lembre-se sempre de acudir o necessitado. Lembre-se sempre de se preocupar com o outro. E lembre-se sempre de que você, em meio a tudo isso, precisa viver em paz. Em paz. Mesmo que eu tenha que discutir com alguém, ter uma conversa mais calorosa que eu não gostaria, mas no final do dia eu tenho que deitar e dormir, porque a paz está à minha disposição, foi dada no Senhor Jesus, e eu tenho que me apropriar dela. E terceira e última coisa para encerrar, aplicações. A graça de Deus, ame a Jesus. Ame a Jesus. A graça de Deus é o que nos capacita a viver a vida cristã. Não podemos amar a Cristo com um amor incorruptível sem que a graça dele, que ele nos dá diariamente. Como servos de Deus, somos chamados a cultivar esse amor puro e duradouro. Um amor que resista às pressões do mundo e que permaneça firme em meio à tempestade. Ame Jesus, independente das circunstâncias. E eu queria encerrar hoje lembrando da luta que alguns irmãos na China enfrentam hoje. Nossos irmãos estão sendo perseguidos em países de ditadura como a China. E em outros lugares, Coreia do Norte. Eles estão vivendo em cavernas, em vida de submundo, para poder glorificar o nome do Senhor. E nós estamos aqui de portas abertas. Nós vamos entrar, nós vamos sair. Nós entramos, nós vamos sair. E ninguém nos impede. Mas aqueles irmãos estão lá, sofrendo grande tribulação, grande perseguição. E apesar das dificuldades, esses irmãos nutrem um amor inabalável por Jesus. Eles amam o Senhor Jesus de fato. Eles não possuem muitas Bíblias, mas eles compartilham textos memorizados uns com os outros, para que você tenha ideia. Você sabe que a sua Bíblia que você tem disposição aí, inclusive na livraria, né? A gente tem aqui na nossa livraria também, Bíblia da Reforma, Bíblia da mulher que ora, da mulher que chora, do homem que sobe no monte, enfim, tem toda essa variedade. Isso é mercantilismo com a palavra de Deus, tudo bem. Tudo bem não, não deveria ser assim, mas existe o mercantilismo com a palavra. Mas esses irmãos não têm uma Bíblia à disposição dele muitas vezes, porque se tiver eles morrem. Se eles forem pegos com Bíblias, eles morrem. O que eles fazem? Eles decoram passagem bíblica para falar um para os outros. Como é que eu sei disso? Tem uma história de um irmão chamado Lee, que ele descreve a situação de como é o evangelho na China, é underground mesmo, debaixo do chão, subterrâneo mesmo. E ele diz assim, eles tiram tudo de nós. Eles tiram tudo de nós. Eles nos perseguem. Eles tiram nosso dinheiro, nossas casas, até a nossa liberdade. Mas eles não podem corromper nosso amor por Jesus. Eles não podem nos tirar a paz e a força que vem do nome de Jesus. Assim, meus irmãos, como aqueles irmãos, nós somos chamados a amar a Jesus, com esse amor incorruptível, e que esse amor que não depende mais das circunstâncias que a gente vive. Não depende mais se nós estamos na América ou no Brasil. Não depende mais. Onde quer que a gente esteja, a gente pode desfrutar desse amor que excede todo entendimento. Vamos orar?